Olá, sejam muito bem-vindos à terceira aula e nós estamos no módulo sobre como fazer a gestão humana. E se nós estamos falando como fazer a gestão humana, nós na aula passada olhamos de que forma a equipe olha para você, gestor, e hoje nós vamos inverter. De que forma você, gestor, olha para a sua equipe. Vamos procurar entender esse ponto hoje então. Qual é a visão do gestor para com a sua equipe? Notem, você, ao olhar para a sua equipe como gestor, será que você olha para eles como pessoas que são distintas? Ou seja, cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua personalidade, a sua história de vida. Eu já tive equipes em que o mais novo tinha 25 anos, estava olhando para uma carreira promissora ainda durante a sua vida toda, para a sua vida toda, obviamente, e eu tinha na mesma equipe uma pessoa de 60 anos que estava contando os anos para se aposentar. Então são pessoas distintas, com perspectivas distintas. Então você tem que saber como se comunicar com cada uma delas, dependendo da etapa de vida, de história, de educação em termos de escolaridade e assim por diante. Isso varia. Não pode haver distinção. Elas são pessoas distintas, mas você tem que saber tratar todas de forma igual, de forma que todas se sintam como uma parte importante da sua equipe. Você olha para as qualidades da sua equipe ou você é alguém que já rotulou todos eles? Infelizmente, eu conheço gestores que, ao olhar para a própria equipe, já fala: esse é inteligente, esse não é, esse é teimoso, esse é indisciplinado. Ele já rotulou todo mundo. Então fica muito difícil você trabalhar a parte motivacional se você já vai pré-concebido, se você já vai com um preconceito em cima para trabalhar com a sua equipe. Então a primeira coisa que você tem que fazer como gestor, e olha só, como visão de gestor que você tem que ter, é olhar as pessoas de forma distinta, é entender que, embora todos nós tenhamos defeitos, você tem que começar a olhar para as qualidades de cada um, para desenvolver essas qualidades. Isso nós vamos falar muito durante o nosso treinamento. Você olha para a sua equipe como pessoas que podem ser desenvolvidas ou pessoas que você já limitou. Não, esse não adianta treinar, que esse não vai para frente. Esse não adianta eu chamar para participar do planejamento estratégico de vendas, que ele não vai acrescentar nada, ele não vai ajudar em nada. Não, todas as pessoas devem participar e todas podem ser pessoas que se desenvolvem, tanto a sua inteligência como a sua qualidade. Portanto, não rotule. Entenda que a sua equipe é formada por seres humanos que podem e devem se desenvolver constantemente. Por isso que o seu foco tem que ser o desenvolvimento da sua equipe. E quando eu falo desenvolvimento, não é só o desenvolvimento técnico que nós vamos aprender na parte técnica da montagem do nosso plano, é o desenvolvimento pessoal de cada um deles, é o desenvolvimento da mentalidade, da forma de ver, da forma de ler o mundo e as coisas em sua volta. Por isso que nós vamos trabalhar uma coisa chamada mindset. Ou seja, mind de mente, set de configuração, ou seja, qual é a sua mentalidade como gestor? Qual é o seu mapa mental como gestor? Como é que você lê? Como é que você vê a sua equipe e as coisas que acontecem em sua volta? Porque, como eu disse, de certa forma, a forma como você reage a tudo que acontece com você e as coisas que acontecem em sua volta tem um reflexo direto na sua equipe. Você influencia eles. Você marca eles de alguma forma. Então, é muito importante você desenvolver o tipo de mentalidade que vai agregar. Por isso, nós vamos conhecer exatamente o que significa trabalhar o seu mindset. E existem dois tipos de mindset, ou dois tipos de mentalidade ou mapa mental que todos nós temos. Todo ser humano tem. Um é o que nós chamamos de mindset fixo, ou seja, são aquelas pessoas que têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim. Acham que chegaram num patamar e não vão sair nunca mais desse patamar. Seja em termos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento da sua personalidade, desenvolvimento do seu caráter. São pessoas que acham que as suas qualidades são imutáveis. O que ela tem, não vai mudar nunca mais.
São pessoas que têm um grau de inteligência e acham que esse grau de inteligência não vai evoluir, nunca mais o que eu tenho, não vai sair disso. São pessoas que acham que a sua personalidade e o seu caráter, olhe, são fixos. Imagina alguém achar que não pode melhorar o caráter, não pode melhorar a sua personalidade, não pode mudar a sua personalidade. Esse tipo de pessoa, como exemplo, só para você entender melhor quem é a pessoa que tem um mindset fixo, é aquela pessoa que, se acontece alguma coisa em que ela fracassa, aquilo não é algo externo a ela toma aquilo como sendo a sua identidade. Ou seja, é uma pessoa que, se ela fez um projeto ou ela tinha uma função para fazer e ela fracassou, não é aquilo que deu errado que ela vai tomar como experiência, aprendizado para fazer melhor da próxima vez. Ela se acha agora um fracasso. Ela toma aquele fato como sendo a sua identidade. E isso que não pode acontecer. Muito menos com você, gestor. Por isso que nós vamos ter que identificar quem tem na sua equipe, incluindo você, se tem um mindset fixo ou o outro tipo de mindset que nós vamos conhecer na próxima aula. Mas vamos entender mais um pouquinho a respeito desse assunto agora no nosso mapa mental. Muito bem, chegamos aqui ao mapa mental da nossa terceira aula, que mais uma vez está riquíssimo, repleto de artigos, de vídeos extras, para que possa enriquecer bastante todo o aprendizado dessa aula, que mais uma vez falou a respeito do posicionamento do gestor. Eu começo aqui mostrando um artigo muito interessante, falando exatamente sobre essa questão. Como atua o gestor humano hoje juntamente com a sua equipe? De que forma o gestor humano tem que atuar junto com a sua equipe? Falamos muito de mindset também na nossa aula. Aqui eu descrevo com um pouco mais de detalhes o que é o mindset fixo, o que é o mindset de crescimento, né? E de que forma, então, o gestor tem que trabalhar o seu mindset e o mindset da sua equipe. Vimos também que o gestor tem que ter um olhar muito focado na sua equipe. Por quê? Ele tem que olhar a sua equipe como pessoas que têm qualidades, vimos isso, pessoas que podem ser desenvolvidas. Ele não deve rotular, limitar as pessoas, muito menos enxergar as pessoas como sendo seres humanos que não podem se desenvolver. Muito pelo contrário, tem que olhar para as pessoas de forma que elas podem se desenvolver. Todos podem se desenvolver, todos têm a capacidade de se desenvolver. Vimos isso na nossa aula. E aqui temos um link justamente para um artigo que vem falando exatamente sobre esse assunto, né? De que forma você, como gestor, entende se tem autoridade ou se você tem poder sobre a sua equipe. É uma reflexão muito interessante você entender a diferença entre autoridade e poder. Esse artigo vem explicando para você. E falamos muito a respeito do seu foco, né? Seu foco como gestor deve ser no desenvolvimento da sua equipe e na formação da sua equipe. E no olhar como gestor, nós temos aqui alguns vídeos muito interessantes que a gente tirou de um outro filme, que nós usamos nós usamos trechos desse filme para elucidar, para explicar, para exemplificar o aprendizado. E esse aqui é o filme da Joy, Um Nome de Sucesso. Quem não viu, eu aconselho ver, e quem já viu sabe. É um filme espetacular a respeito de uma grande empreendedora que enfrenta diversos problemas e realmente consegue vencer de uma forma fantástica. E nós pegamos vários exemplos desse filme para mostrar como o gestor moderno tem que realmente agir dessa forma. Vimos aqui a definição de mindset, temos aqui mais um vídeo da Joy. Aqui, na realidade, antes do vídeo da Joy, um outro artigo que eu coloquei a respeito de mapas mentais, um artigo muito interessante falando qual é o seu mapa mental. E aqui sim, nós temos mais um vídeo muito interessante da Joy, em que nós trazemos um exemplo de quando... É um exemplo bem do começo do filme. Para quem assistiu, vai ver que se encaixa perfeitamente quando a gente fala de mindset fixo, né?
Também vimos que quem tem mindset fixo são pessoas que acham que as suas qualidades são imutáveis, são pessoas que acham que a sua inteligência é limitada, que a sua personalidade e seu caráter não mudam. O resultado é, tudo que acontece em sua volta, ela toma aquilo como sendo a identidade dela. Se ela fracassou, isso não é algo à parte dela. Se ela fracassou, a identidade dela agora é eu sou um fracasso. E mais uma vez a gente traz aqui um link também de um trecho do filme da Joy que elucida exatamente essa questão do mindset fixo. Então, mais uma vez, um mapa mental repleto de vídeos, artigos que vão ajudar demais no aprendizado, demais na forma em que vocês têm que entender o assunto de forma prática, né? Principalmente os trechos de filme, eles nos ajudam muito a entender de forma prática aquilo que a gente quer falar na teoria. Então, esse é um mapa mental que vai junto com a terceira aula sobre o posicionamento do gestor, parte 2. Espero que vocês vejam os vídeos, leiam os artigos e, mais uma vez, tirem grande proveito de todo esse conteúdo riquíssimo que nós estamos passando para vocês. Obrigado, pessoal, um abraço e até a aula de amanhã.